Bom, pessoal, na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre frase e oração e também sobre abreviatura, sigla e símbolo. Frase é uma palavra ou um conjunto organizado de palavras que, numa situação de comunicação, transmite um pensamento completo. Oba, férias. Amo viajar com minha família nas férias. Então, são duas frases que, ao ser falada, né, pelo personagem ou pela pessoa, você vai entender que é porque ela transmite um pensamento completo. Você vai entender o que o personagem quer falar. Então, isso é uma frase. A frase, ela pode ser nominal. Frase nominal são aquelas frases que não têm verbo em sua estrutura. Então, verbo é aquela palavrinha que exprime ação, como a gente já trabalhou. Frases nominais. Não, que lindo, bom trabalho. A gente pode dizer também sim, legal, maravilhoso. Então, são frases que elas têm o sentido completo, mas não têm verbo em sua estrutura. Então, são chamadas de frase nominal. Temos também a verbal, que são aquelas frases que têm verbo. Quando a frase tem verbo, ela é chamada de oração. Exemplo, hoje o dia está lindo. Nessa frase eu tenho um verbo. O verbo está. Então, aqui ela passa a ser uma oração. Os alunos fizeram uma excelente apresentação. Aqui também eu tenho um verbo. O verbo fizeram. Então, essa frase ela passa a ser chamada de oração. Então, uma frase, quando ela não tem verbo, gente, ela é chamada de nominal. E se existir verbo em sua estrutura, ela passa a ser chamada de oração. A abreviatura, sigla e símbolo são usadas com o objetivo de ganhar agilidade e economia de espaço, tanto na fala quanto na escrita. Veja aqui, a abreviatura é a escrita reduzida de uma palavra ou expressão, geralmente leva ponto final. Temos exemplo aqui, ó, abreviatura de avenida, AV ponto, habitante, AB ponto e número que é apenas o N ponto. Então, é uma abreviatura, reduz a palavra, né? E geralmente ela tem um ponto final. Lembrando aí que sempre tem que ter um ponto final, geralmente ela sempre apresenta esse ponto final. Sigla é um tipo de abreviatura. Forma-se uma sigla juntando as letras ou sílabas iniciais das palavras que compõem o nome da entidade, países, órgãos e etc. Aqui, como exemplo, eu coloquei ONU, que é a Organização das Nações Unidas, né? O de organização, N de nações, U de unida. E ficou Organização das Nações Unidas e a sigla ONU, ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. O E de estatuto, o C de criança e o A de adolescente. Então, é formada aí pela letra ou muitas vezes também pela sílaba, né, da palavra. Símbolo é geralmente de valor internacional. Em geral, é escrito com letra minúscula e aqui não apresenta ponto final, tá? Então, como exemplo aqui, a gente tem um H, né, que significa hora, min, minuto, km, quilômetro, cm, centímetro. Então, a gente pode observar que a gente usa bastante, né, esses termos aí no nosso dia a dia e também na escola, quando vemos os conteúdos em jornais, em revistas, em telejornais, quando assistimos. Então, apresenta bastante aí as abreviaturas, as siglas e os símbolos. Esse cartaz, por exemplo, nesse cartaz a gente pode observar o uso de abreviaturas, siglas e símbolos, né? E lembrando que ele é usado aí para ganhar até espaço. Então, em um cartaz, né, aí fica óbvio ganhar espaço para não ficar cheio aí de informação. Então, a gente pode observar aqui, ó, 16 horas. Então, o H aí significa horas. Aqui também o KG. KG significa quilograma, né, que é o ingresso. R$20 mais 1 quilo de alimento. E temos também aqui, ó, SBT, né, uma sigla aí que significa Sistema Brasileiro de Televisão, né, que é a emissora de TV. Praticando. Escreva o significado das seguintes siglas, abreviaturas e símbolos. Então, você dá uma pausazinha no vídeo aí e tenta aí responder. EUA, o que significa EUA? Estados Unidos da América. Então, aqui a gente tem uma sigla, né? Foi formada aí EUA com o nome aí Estados Unidos da América. E de Estados, U de Unidos e A de América. Aqui nós temos PCA. Aqui nós temos uma abreviatura. Veja aí o ponto final. Significa praça. CL, também uma abreviatura. O que significa CL? Coronel. Aqui nós temos uma sigla, SP. Muito usado aí bastante, né? Que é um dos estados do nosso país. São Paulo. Aqui nós temos um símbolo, né? O G. Significa grama.
E IBGE, quem sabe aí o que significa IBGE? Uma sigla formada aí pelo nome aí do órgão. Isso mesmo, significa Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado e entendido aí a questão do uso dessas abreviaturas, siglas e símbolos e também a questão de frase e oração, tá? Bons estudos para vocês.